7 pontos que você precisa saber antes de hormonizar. O 7º ponto é muito importante, venha comigo. Então, antes de começar, eu quero falar um pouquinho o que são os hormônios. Eles são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas nas mulheres. Tem os ovários, nos homens, os testículos. E eles têm uma função muito importante no nosso corpo, principalmente em relação ao nosso metabolismo e todas as nossas funções fisiológicas. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, antes de usar hormônios, a pessoa precisa estar preparada para receber aquele hormônio. Então, assim, é muito comum hoje em dia, pessoas iniciantes, né, que estão entrando no mundo da musculação, já quererem partir logo para o hormônio, sendo que a pessoa ainda não sabe fazer uma dieta direito, não tem um treino intenso o suficiente. Então, assim, é muito comum a gente ver pessoas muito jovens, né, pessoas na faixa de 20 anos ou até menos, 16, 17, homens e mulheres já quererem partir para o uso de hormônios. Só que ele nem sabe qual é o potencial genético dele, então às vezes ele é uma pessoa que tem um potencial genético muito bom e quando ele já lança mão de hormônios assim cedo, ele não vai conseguir atingir aquele potencial genético dele natural. Então o ganho que ele vai ter vai ser muito precoce e muitas das vezes esse ganho ele não vai conseguir manter. O segundo ponto que eu quero falar é que os efeitos psicológicos podem levar ao abuso. O que isso quer dizer? A pessoa ela vai ver uma diferença rápida no corpo, com certeza, né? Comparado com a pessoa natural. Então ela vai gostar daquele resultado, ela vai ficar mais motivada, vai ver as pessoas elogiando, as roupas ficando mais apertadas, então ela vai gostar daquele resultado. Só que se há uma pessoa que está utilizando dose muito alta, quando ela parar e ela ver que ela está perdendo aquilo, ela não vai querer ficar sem. Então a chance dessa pessoa realmente abusar e até viciar em hormônio é muito mais alta do que essa outra pessoa que consegue manter o ganho dela mais fácil. E então assim, ter consciência que o abuso é uma coisa que é muito comum entre as pessoas, principalmente a dependência, né, ao uso de hormônio. Tem gente que para e como ela não está tendo aquele estímulo do hormônio mais, ela não, durante a TPC ou então durante o período que ela fica sem usar, ela não tem motivação nenhuma para treinar, justamente por causa disso, porque ela não está tendo o estímulo do hormônio, não está tendo aquela recuperação mais rápida e facilitada que o hormônio causa, é o aumento de força, o ganho de massa muscular. Então uma coisa que todo mundo procura, né, quando vai utilizar hormônio é realmente a estética, o ganho de força, progressão de cargas, aumento de performance nos treinos. E por que isso acontece? Como que o hormônio atua no nosso corpo e tem esse resultado? Nosso músculo ele tem receptores androgênicos e os hormônios eles se ligam a esses receptores e deveriam ser dos nossos hormônios endógenos, mas quando a gente utiliza de forma exógena, ele vai e se liga de forma mais eficaz a esses receptores. E com isso se tem a ação dos hormônios, que é aumento de síntese proteica, então a pessoa vai estar recuperando depois do treino de forma mais rápida, mais eficaz, por isso que ele consegue treinar a mesma musculatura mais vezes. Então assim, a pessoa natural, ela vai treinar um grupo muscular, por exemplo quadríceps, ele vai demorar mais tempo para se recuperar desse treino. Então, por exemplo, enquanto ele vai treinar quadríceps uma vez por semana, porque ele ainda vai estar dolorido para treinar daqui 3 dias, por exemplo, o hormonizado não, ele se recupera mais rápido. Então por isso que tem também o ganho de massa de forma mais rápida, porque para ter a hipertrofia a gente precisa ter o rompimento das fibras musculares e o descanso vai fazer com que elas se recuperem e aumentem. E o hormônio ele age justamente nisso. A pessoa se recupera mais rápido, então ela consegue treinar 2, 3 vezes a mesma musculatura. Tem muitos atletas que treinam 2 vezes por dia, porque a recuperação dele é muito mais eficaz. Então aí é um ponto muito importante, que é o aumento da síntese proteica, facilitando a recuperação pós-treino. O aumento da massa muscular também vai fazer uma outra coisa que é muito importante, que é aumentar células musculares contráteis. Então a musculatura ela vai ter uma contração mais eficaz, promovendo então um treino mais eficiente, mais forte, vai ter também um aumento de oxigenação, então a fadiga vai demorar mais e também vai promover uma hipertrofia. Como a creatina atua também no aumento de força, a creatina ela também tem um efeito ergogênico. Então, durante um treino de musculação, a gente precisa de energia rápida e eficaz. Por exemplo, a pessoa vai agachar ali com 150 quilos, o músculo ele está sedento por energia. E a creatina ela atua justamente nisso. Ela consegue ser produzida no nosso corpo, né? Ela é um aminoácido não essencial, então o nosso corpo produz. Só que quando a gente suplementa, esse aporte de creatina no nosso músculo, ele aumenta. O potencial dele, da creatina, a função dele vai estar aumentada. A dose recomendada para a maioria das pessoas é de mais de 3 gramas por dia. Os suplementos da Dragon tem 5, então já é uma dose muito boa, eficaz, desde a iniciante até a mais avançada. Então a creatina, como eu disse, ela vai aumentar a energia durante o treino e ela também pode aumentar, então essa é uma dúvida até muito comum, né? Tem gente que pergunta se creatina dá retenção, se creatina aumenta peso, aumenta gordura. O que acontece é que na verdade a
creatina, ela puxa água para dentro do músculo. Então, a retenção, que a gente fala que é intramuscular, e ela aumenta a densidade muscular. Então, a pessoa ela fica com aquele pump depois do treino, que é o que a gente procura. Então, assim, tem um aumento, sim, de retenção hídrica, mas é dentro do músculo. Então, a sua pele, né, não vai ficar mais grossa, vai ter um aumento de densidade muscular. E isso que as pessoas têm que entender. Você pode, sim, subir um pouquinho o peso na balança, mas isso não quer dizer que você está com um percentual de gordura mais alto, porque é uma retenção intramuscular. Nosso corpo, ele tem uma molécula de troca, que a gente fala, que é o ATP. Então, a nossa musculatura, quando ela entra nesse momento de necessidade de energia muito rápido, ela solicita ATP, que é essa moeda de troca. Então, para a gente ter mais ATP, a gente precisa da fosfocreatina, que ela faça uma função de doar um grupo fosfato para que aumente o ATP. Então, essa doação desse grupo fosfato vai fazer com que haja um aumento de ATP dentro do músculo. Então, a função dele, a contração vai ficar mais potente, mais forte, e ela pode aumentar de 5 a 15% a força dessa contração. O quarto ponto que eu quero falar, que ele é muito importante, é o aumento de glóbulos vermelhos, que são as nossas hemácias. E isso vai fazer com que a gente tenha uma resistência maior durante o treino. Esse quarto ponto, ele pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Então, quando a pessoa usa o hormônio, ela vai causar um estímulo na nossa medula óssea para produzir mais células vermelhas, mais hemácias. E o que a hemácia faz no nosso corpo? Ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Então, quando a gente está utilizando então hormônio, a gente vai ter uma resistência melhor durante os treinos, vai fazer com que a nossa recuperação seja mais rápida, como eu já falei. Só que quando a pessoa não faz um acompanhamento certinho, ela utiliza dose muito alta, o aumento dessas células pode levar, por exemplo, doenças cardiovasculares, aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca e pode até vir a causar a morte, se não for tomada as devidas precauções. É a alteração do sistema reprodutor. Eu vou falar agora do masculino. A gente sabe que o uso indiscriminado de hormônios pelos homens pode levar até a infertilidade. Por que isso acontece? Quando a gente está administrando uma dose muito alta, né, de hormônio via exógena, a produção endógena, que é a que a pessoa produz, que o homem produz pelos testículos, fica inibida. Então, assim, se ele não faz TPC, como eu falei antes, que é essa recuperação, recuperação pós-ciclo, ele não vai ter estímulo natural dele para voltar à sua produção natural. Então, com o passar do tempo, ele não vai ter a produção dele mais. E quando ele para esse uso exógeno, a produção natural dele de testosterona não acontece. Ou então vai demorar muito. Então, assim, ele tem que fazer sim essa TPC. E se ele pensa, né, em ter filhos, tem que fazer pelo menos de 6 meses sem utilizar hormônios no mínimo, para que ele consiga ter a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides, volte a ficar normalizada, para que ele consiga ter filhos. Ainda de colaterais que pode acontecer no homem é a ginecomastia. Por que ela acontece? Já é um efeito colateral que é bastante conhecido, mas assim, quando a gente usa a testosterona exógena, o que acontece? Aumenta muito a testosterona, ela vai se converter em hormônios femininos, que são os estradiol, as estronas. E a TPC ela vai agir justamente nisso, que é inibindo essa produção de hormônios femininos, fazendo com que ele não tem esse colateral, que é a ginecomastia, que é muito comum também, principalmente pessoas que usam por conta própria, que não passam por um acompanhamento com o médico. Agora, em relação aos efeitos negativos para as mulheres. É assim, quero deixar bem claro que, primeiramente, é claro que as mulheres são bem mais sensíveis a hormônios do que os homens. Pra gente ter noção, a mulher ela produz cerca de 3 miligramas de hormônio de andrógeno por dia, enquanto uma mulher normal aí tem 30 miligramas de testosterona, o homem pode chegar até a 1000. Então, assim, quando ela utiliza, por exemplo, 200 miligramas por semana, 300, que é muito comum, isso é cerca de 10 vezes mais do que a quantidade natural que ela produz. Então, assim, a gente tem que levar em consideração, claro, sempre utilizar as doses mais baixas possíveis para que ela tenha menos colateral possível. E assim como o homem, ela consiga manter os ganhos dela e consiga até usar por um tempo um pouquinho mais prolongado, de forma mais segura possível. Então, o que pode acontecer de efeitos andrógenos, né? Andrógenos quer dizer o quê? Que são características masculinas que podem acontecer com as mulheres porque ela vai estar utilizando um hormônio derivado do hormônio masculino. Que é, então, queda de cabelo, engrossamento das cordas vocais, então ela vai ficar com a voz com um timbre mais grave, pelos no rosto, no corpo, ela pode ter a menstruação cessada, né, pausada por até 1, 2, 3 anos. Quando assim se utiliza dose realmente muito alta, por um período muito mais longo, pode ter também alterações no rosto. Então, assim, tem que ser usado de forma bem consciente. Ela tem que ter noção que, por mais baixa que seja a dose, ela pode ter, assim, colaterais bem mais fáceis
ácido que os homens, por exemplo. Não acredite que você vai usar e vai ser 100% seguro, porque é muito difícil. Porque a gente pode sim estar prescrevendo manipulados, pode estar sendo prescrito medicações para segurar um pouquinho esses colaterais. E é claro, se a pessoa tem uma dieta muito boa, se ela tem um estilo de vida saudável, a chance de ter colateral é mais baixa. Então, por isso que o acompanhamento ele é muito importante. Tem que também diferenciar a pessoa que visa apenas a estética, melhor da performance do atleta, que ela aceita mais esses colaterais. Então, assim, não compare essa questão de comparação, de corpo. A gente não pode fazer isso, até pro nosso psicológico e até porque a gente não sabe o que a pessoa faz, qual o objetivo dela. Então, a gente tem que saber diferenciar os objetivos e nunca usar o que a outra pessoa usa porque você quer ficar com o corpo dela. Isso é uma coisa que é muito comum com as mulheres, né? Ficar perguntando o que a outra usa, o que quer fazer igual. Só que a gente tem que diferenciar isso porque a saúde, né, acima de tudo. Um outro ponto que eu quero falar é aumento de lesões durante o treino. O que acontece? A pessoa, ela tem um ganho de massa tão rápido, né? Quando ela utiliza, claro, doses muito altas. Então, ela tem uma hipertrofia muscular muito rápido. E os ligamentos, os tendões, eles não conseguem acompanhar esse crescimento, esse aumento de força. Então, uma coisa que acontece que é muito comum são rompimentos, então desgaste de cartilagem, ligamentos. Então, por isso que aquecimento antes do treino, alongamento é muito importante e deve ser sempre feito para evitar essas lesões, porque o que adianta, né? A pessoa treinar intenso, se lesionar e ficar 6 meses parado e voltar ali praticamente para estaca zero. Aqui, então, eu falei os pontos que você precisa saber antes de utilizar hormônios, os pontos positivos e os negativos. Fique ciente disso, procure um profissional. Se você também quer saber um pouco mais sobre medicina e esporte, tem um vídeo muito legal que eu gravei com o Dr. Rodolfo. Você pode clicar aqui para assistir esse vídeo, que tem muitas informações importantes e outros tópicos também que a gente conversou.